apresentar aqui as duas melhores ferramentas do mercado totalmente gratuitas, onde o investidor pode ter acesso a números das empresas, indicadores financeiros, números do balanço, poder fazer as comparações de empresas, né, fazer filtros, onde ele pode colocar critérios mínimos de múltiplos, por exemplo, e já ter um resultado ali de poucas empresas para ele já direto à análise. Ele pode fazer comparações entre empresas. E eu acho que é muito útil para o investidor que está no nível iniciante aí, ou já começou a aprender um pouco de contabilidade, entende de múltiplos, sabe o que são os múltiplos, e já consegue, né, fazer uma análise de empresas já inicial e poder entender se ele está investindo numa empresa que está barata, se está um bom momento para investir de acordo com o histórico dessa empresa, né, se ela está num preço-lucro mais baixo do que o histórico, né, dos últimos anos, por exemplo. Então, a ferramenta é o Fundamentos, que ela é mais antiga, já está no mercado há mais tempo e eu uso bastante. E a outra é o Status Invest, tá? Que é um pouco mais nova e um pouco mais complexa, mas também aí para o nível iniciante é bem fácil de usar. Rapaziada, então vamos lá para a primeira ferramenta, tá? Que é o Fundamentos. Na minha opinião, é a mais fácil de usar. Ela é bem intuitiva e bem fácil de usar e entender os números, tá? Eu começaria por essa. Basicamente, então aqui a gente vai colocar fundamentos.com.br, vai abrir essa primeira página inicial. E a gente vai só usar esse campo aqui de busca, tá? Que é onde a gente coloca ou o ticker da ação ou o nome da empresa, né? Ele já pode colocar o nome que ela vai te indicar aqui, o ticker. Eu estou analisando a empresa Rio Sulense, Metalúrgica Rio Sulense. Então vamos começar por essa. Né? Então vai abrir uma página só aqui de números, tá? Dessa empresa inicialmente. A gente vai ter aqui um pouco de informação inicial dessa empresa, né? Setor. O legal aqui do setor é que a gente consegue entrar em empresas comparáveis do setor, né? Vão ser as empresas listadas na Bovespa do mesmo setor. E aqui tem um rápido filtro que a gente consegue até filtrar de cima para baixo, de PL mais alto para mais baixo, por exemplo, né? O EV/EBITDA, né? Que é uma, um indicador financeiro bastante usado para comparar empresas, comparar a geração de caixa, né? Se a empresa está barata ou cara em relação ao que ela gera de caixa, né? Entre empresas comparáveis do mesmo setor. Então a gente pode usar aqui e botar, né? Por exemplo, do mais baixo para o mais alto e ver que tem algumas empresas sendo precificadas a um valor mais baixo do que ela gera de caixa em comparação com outras do mesmo setor, né? Então aqui basicamente só uma página aqui que a gente pode entrar como extra para fazer comparação do setorial. Mas voltando ali para a página da empresa, a gente tem aqui acesso a alguns dados da empresa em si, né, como o valor de mercado atual. Aqui a gente tá vendo que a empresa está valendo 415 milhões de reais no último pregão. Aqui data do último balanço processado, né, que foi aqui vai estar sempre atualizado o último balanço divulgado, tá? O Fundamentos é bem rápido em pegar o balanço divulgado. E o número de ações emitidas é uma informação boa também de ter aqui. E aqui embaixo, né, os indicadores fundamentalistas. Em cada indicador aqui a gente vai ter um ponto de interrogação que a gente pode colocar o cursor e ver qual é a explicação desse indicador. Então, na parte educacional, o fundamento serve bastante também para a gente começar a entender o que significa cada indicador. A gente vai poder ver aqui o que é o PL, né? Então, ele vai explicar, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital investido aí na compra de uma ação. Então, cada ticker aqui vai ter uma explicaçãozinha, né, do que é, isso que ajuda bastante quem está começando a analisar. E vai ter aqui todos esses principais indicadores financeiros, né? Aí o EV/EBITDA, como eu falei anteriormente, PL, o preço e valor patrimonial, são indicadores que a gente é bom usar sempre em conjunto, né? Não olhar só para um deles, mas olhar para uma análise mais completa, olhar alguns desses indicadores e ver se realmente todos estão indicando que a empresa está barata. Realmente pode ser que está acontecendo alguma coisa, né? E aí a gente tem aqui desse lado aqui os indicadores mais de rentabilidade. A gente vai ter as margens da empresa, né? Aqui já é mais um dado puxado da DRE, né? Então a margem bruta aqui vai ser o lucro bruto, né, da empresa, dividido pela receita dela. A margem EBITDA aqui já é o lucro operacional dividido pela receita e a margem líquida, né, que a gente vai olhar, é um dos principais números aqui, que é realmente aí o lucro líquido dividido pela receita, né? Enquanto que a empresa realmente está lucrando em relação ao que ela tem de receita naquele período, tá? Então é uma margem líquida até bastante considerável, 17%. E aqui indicadores de rentabilidade, né, como o ROIC, ROI, né? São indicadores aí de geração de valor da empresa, né? Se ela realmente consegue, com o capital que ela emprega no negócio, gerar um retorno mais alto do que a taxa de juros, né? Então, se o ROIC e o ROI eles estão acima, né, da taxa de juros, significa que o negócio da empresa é um negócio que traz valor vale a pena investir, traz valor para o acionista, né? Melhor investir na empresa do que investir na taxa de juros, né? Porque um capital adicional na empresa gera um retorno muito maior do que a taxa de juros atual, né? É basicamente assim que a gente deveria olhar para
esses indicadores de ROIC e ROI, tá? Aqui tem dados do balanço patrimonial também, né, o tamanho do ativo, o patrimônio líquido, etc. E os números, né, do último balanço aqui dos últimos 3 meses, dos últimos 12 meses, tá? Aí, adicionalmente, na página aqui inicial de cada empresa, a gente vai poder abrir alguns detalhes. Então, aqui tem alguns interessantes, são alguns gráficos, né? É mais para ver, a gente vai poder ver aí a evolução, né, dos últimos trimestres mais de uma forma mais visual. O que eu gosto muito de entrar é esse aqui, demonstrativo dos resultados. Então, cada barrinha dessa aqui vai ser um trimestre, tá? Então, a gente vai poder ter essa noção de variação nos últimos anos. Esse gráfico mostra desde 2013, então dá uma boa ideia, são 10 anos quase aqui de análise. A gente pode ver que é uma empresa que, aqui a partir de 2021, começou a ter uns resultados trimestrais muito melhores, e essas barras começaram a subir muito, então a gente consegue ver, né, ter uma visão mais de tendência aqui nesses gráficos. A gente consegue ver margem também, né? Todas essas são informações retiradas do balanço e o fundamento já faz as contas automaticamente. Então, ele vai pegar aqui margem EBITDA, né? Vai pegar ali o lucro operacional da empresa dividido pela receita de cada um desses períodos e já vai colocar aqui em gráfico para a gente olhar como está variando isso aqui. Então a gente pode ver que realmente, operacionalmente, essa empresa aqui está melhorando o resultado ao longo dos últimos anos. Então vale a pena olhar. Realmente, possivelmente aqui tem alguma ação de turnaround ou alguma ação de nova diretoria, por exemplo, novas estratégias, etc. Porque a margem realmente saiu de algo negativo aqui, como a gente pode ver, né? Em 2016 para uma margem já bem positiva aqui, acima de 20%. Tá? Então vai chegar o EBIT, resultado financeiro, que é basicamente o que a empresa recebe de juros do dinheiro que ela deixa no banco, menos o que ela paga de juros, né, para os empréstimos. Então dá para ver que a dívida está minimamente controlada aqui, né? Ela tem um gasto financeiro aí abaixo do EBIT, né? Então o que ela gera de resultado ela consegue pagar a dívida e ainda gera lucro, sobra para lucro, né? Que é esse último gráfico aqui. A gente consegue ver que é uma empresa realmente que veio de um turnaround aí que estava passando dificuldade, teve prejuízos, né, até aqui 2016. Provavelmente ela melhorou o operacional e agora está dando lucro a partir de 2018 aqui. Então cada barrinha são trimestres, então a gente consegue ver que cada resultado trimestral a empresa está dando lucro, tá? E o interessante aqui nesse gráfico do lucro líquido é que tem também aparece os proventos, né? Essa barrinha verde são barras indicando que a empresa já pagou dividendos naquele trimestre. Então, cada barrinha aqui é o quanto que a empresa distribuiu de dividendos para os seus acionistas, tá? Então, realmente, ó, ela passou muito tempo sem pagar dividendo porque estava dando prejuízo, voltou a dar lucro e aí começou a pagar dividendo. E aqui tem mais alguns outras seções, né? Aqui a gente tem indicadores fundamentalistas, né? Então a gente pode ver como que está variando o ROIC, por exemplo, ao longo do tempo, né? Então realmente o negócio da empresa começou a ficar melhor aqui, ó. O capital empregado no negócio está gerando mais resultado, né? Então provavelmente a empresa mudou muita coisa lá dentro. A gente consegue olhar também fluxo de caixa, balanço patrimonial aqui, mas eu acho que os principais são os demonstrativos de resultados e indicadores fundamentalistas, esses dois que a gente abriu aqui. E aí a gente consegue outras coisas aqui também, dados históricos aí mais, aí para quem quer ir um pouco mais a fundo, né? Tu consegue baixar o balanço da empresa aqui no Excel se tu quiser mexer, fazer algum modelo financeiro. Tem os fatos relevantes, principais acionistas. Tu pode abrir aqui e ver quanto que cada principal acionista tem percentual da empresa, né? São informações já um pouco mais avançadas, mas se tu quiser ir mais a fundo, o Fundamentos pode te dar esses números. E aqui, né, o histórico da cotação em gráfico. Então, acho que deve estar provavelmente aqui o histórico completo. Então, a gente pode manejar aqui o tempo e, né, botar os últimos 5 anos, por exemplo, e ver como que essa ação tá variando, né? Então, é isso. Eu acho que da parte de empresa, de cada empresa que a gente vai abrir aqui, é isso geral, tá? É ter essa visão mais macro de números, poder ter uma visão mais visual também em termos de gráficos e a gente poder vir também outra parte interessante aqui do Fundamentos é esse filtro aqui. São, são os filtros que o Fundamentos te permite fazer buscas mais avançadas em relação aos critérios que tu quer usar. Então, por exemplo, tu pode colocar aqui que tu quer só empresas que tenham um PL mínimo de 2, máximo, na verdade, tu vai focar mais no máximo, né? Tu não quer empresas caras, tu vai colocar um PL máximo de 8, por exemplo, né? E tu pode colocar outros critérios aqui, né? EBITDA máximo de 5 vezes, por exemplo. E
não sei, e um ROIC mínimo de é, 15, por exemplo. E a gente vai colocar em buscar aqui. Bom, provavelmente eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu acho que em ROIC tem que ser 0,15, se não me engano. E aí sim, aí gerou um resultado aqui. Bom, então no ROIC tem que colocar 0 ponto o percentual, porque está em percentual, né? Então aqui ele vai gerar um filtro. Gerou um filtro para nós aqui das empresas que cumprem esses critérios. Então já é um bom filtro se tu está buscando empresa barata, se tu gosta só de empresa que tem PL máximo de, por exemplo, 8 vezes, por exemplo. Só que a empresa que está dando, né, esse lucro em poucos anos, de volta para o acionista, pode já colocar isso nos critérios e ver aqui quais são essas empresas que estão teoricamente mais baratas e fazer uma análise um pouco mais profunda. Então ajuda bastante o investidor iniciante a ele ter essa visão mais macro do que está acontecendo na empresa e poder fazer esses filtros e comparações entre empresas para ver o que está barato, o que está mais caro e poder já tomar algumas decisões de alocação de carteira. A ferramenta aqui é o Status Invest, né? Na minha opinião, é uma ferramenta um pouco mais difícil de usar, ela é um pouco mais complexa porque o visual assim é um pouco mais confuso, tem mais informação e o fundamento ele é mais intuitivo para quem está começando, tá? Talvez até o Status Invest tenha mais informação e mais opcionalidades para mexer, mas eu acho que para começar assim, fundamentos é melhor. Bom, eu vou abrir a mesma empresa aqui da análise de fundamentos, mais para olhar. Eu não vou aprofundar muito no status invest, tá, mas mais para mostrar que é um geral, é parecido com fundamentos, só que com mais coisas e visualmente diferente, tá? Ele vai ter algumas coisas tipo de volatilidade que não tem no fundamentos, mas aqui os indicadores no geral são os mesmos, né? E a diferença é que tu pode olhar o histórico, tá? Aqui no status invest. Isso é o interessante, né? A gente pode olhar o histórico do PL, por exemplo, né? E ver como que se comportou o PL nos últimos anos e ver se o atual PL está abaixo de uma média, por exemplo, né? Isso indica, é um indicador forte de que a empresa está sendo negociada abaixo do, assim, tá mais barata do que antes, vamos dizer assim. Mas, obviamente, tu não pode nunca pegar um indicador sozinho como esse, mas pode te, né, dar uma ideia, assim, né, opa, tem alguma coisa aqui e vou investigar mais, tá? Isso que eu gosto do Status Invest é poder olhar esse histórico, né, dos indicadores fundamentalistas, que não tem no Fundamentos, tá? E aqui vai ter um visual muito diferente, né, como eu falei, vai ter alguma informação de notícias também aqui, como não tem no Fundamentos, a parte acionária que a gente tem lá também. Então é isso, o visual vocês podem ver que é bem diferente, assim. Eu acho que vai até a pena dar uma fuçada para entender o que o Status Invest pode trazer a mais, mas eu indicaria começar pelo fundamentos e depois que já, né, tu já fez toda a varredura no fundamentos, já entendeu tudo que pode olhar, só vem no Status Invest para ver o que tu consegue ver a mais de informação que não tem lá, né, ver esse histórico, ver se tem alguma notícia que está aqui adicionada, ver a volatilidade, por exemplo, que é algo que não tem lá também, e terminar a tua análise, né?